Boa noite, galerinha do terceiro ano. Tudo bom com vocês? Então, eu estou fazendo esse vídeo para fazer algumas correções da aula, tá? Que eu já coloquei ela no YouTube, tá? Vou colocar essa também, tá? Tem algumas correções que eu fiz e alguns comentários que eu quero colocar também nessa aula, beleza? Aqui em Viçosa está chovendo bastante, então vocês vão escutar o barulhinho da chuva aí, mas tá tranquilo. Primeiro ponto que eu queria destacar. A Inglaterra incentiva as independências na América, tá? Porque ela defende o liberalismo e tudo mais, tá? Isso é nesse período aqui. Só que a gente percebe que a doutrina Monroe nos Estados Unidos, a partir de 1820, também vai defender o quê? A independência nas Américas. Aí você pode perguntar assim, um estudante perguntou para mim uma vez, professor, não vai ter um conflito de interesse entre Estados Unidos e Inglaterra pela América? É uma pergunta inteligente, uma vez que os Estados Unidos e Inglaterra já têm um histórico assim, né? Que os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra. Será que havia um choque entre ambos? Por que isso não vai acontecer? Primeiro, no século XIX, nesse período, tá? Os Estados Unidos estão expandindo para o oeste, os Estados Unidos ainda está num princípio de crescimento econômico, tá? Enquanto a Inglaterra já está uma grande potência. É a grande potência do século XIX a Inglaterra. Então, por mais que vai incentivar as independências aqui em Inglaterra, né, os Estados Unidos também, né? O primeiro a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, porque era interessante para os Estados Unidos. América para os americanos, na verdade, a América para os norte-americanos. Tudo bem, os Estados Unidos queria essa influência na América, porém, ele não vai bater de frente com a Inglaterra. Ele vai ficar, né, ali incentivando a produção industrial, sem entrar em conflito. O que vai acontecer ao longo do século XIX? Né? Ao longo do século XIX, nós vamos ter, deixa eu voltar aqui, né? Nós vamos ter um crescimento do nacionalismo muito grande e do imperialismo europeu. E aí, uma das questões que eu coloquei no trabalho de vocês, já para o próximo trabalho, o segundo trabalho, né, atividade, é entender esses contextos. O contexto da Europa no século XIX, do imperialismo europeu. Então, a Inglaterra ela vai estar focada nisso aqui, ó, no nacionalismo, no imperialismo europeu, tá? E no perigo do avanço alemão. A Alemanha, depois que ela unifica, se torna potência, ela vai avançar. Então, a Europa como um todo, aí vem a ideia do eurocentrismo, né? A Inglaterra se colocar como centro, a França também, isso se reflete no ensino de história, em desvalorização da África, né? Por quê? Porque a África vai ser vista nessa partilha da África, na Conferência de Berlim, né, em 1885, ela vai ser vista como nada. Né? E até hoje isso é refletido nas aulas. E aí até uma falha minha, né, enquanto professor também, uma visão eurocentrista. Infelizmente a gente trabalhou pouco essa questão da África, como eu falei na aula. E aí isso vocês precisam entender para vocês responderem a questão. Olha, a Inglaterra ela vai ter uma influência muito grande na América, tal, porém ao longo do século XIX, com a unificação alemã, com esses movimentos que vão acontecer aqui, com as revoluções liberais no mundo, a Inglaterra vai estar focada o quê? Na partilha da África. A Inglaterra vai estar focada no imperialismo europeu. Né? Enquanto os Estados Unidos vai ganhar cada vez mais espaço na América. Então, a Inglaterra meio que vai deixar, de certa forma, a América de lado, os Estados Unidos vai tendo uma influência cada vez maior na América, uma vez que os Estados Unidos não preocupa em disputar com a Europa. Você vê que os Estados Unidos não está presente na partilha da África e da Ásia, certo? E aí, os Estados Unidos vai crescendo na América, vai crescendo, crescendo. Como os países europeus vão criando as rivalidades, vamos ver aqui, né? Aqui tem as rivalidades, a partilha e tudo mais. Os Estados Unidos vai pensar, opa, vou começar a investir em arma, crescer para poder vender. E aí vai ser uma tática. Gente, então esse contexto de entender o que está acontecendo na América e o que está acontecendo na Europa ao mesmo tempo, entender que a Inglaterra vai estar focada mais nessa disputa imperialista europeia, da partilha da África e da Ásia, do que na própria América, enquanto os Estados Unidos vai estar crescendo ali na América cada vez mais, até com a Primeira Guerra os Estados Unidos vai para o mundo. Né? Nós vamos chegar lá. Esse eurocentrismo fez com que a Inglaterra e a França, no caso, pensassem que jamais iriam perder a posição predominante que elas tinham. Né? Uma vez que a Europa é o centro do mundo. Né? E aí os Estados Unidos vai ficar só na dele ali até a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ver depois, conseguir ultrapassar, né, esses países. Beleza. Tranquilo, gente? Tranquilo. Né? Então, essa partilha da África ela vai ser chamada de neocolonialismo. Tá? Teve um momento aqui da aula e das rivalidades imperialistas aqui
né? Eu falei da rivalidade, eu até anotei aqui Alemanha e Rússia, né? Eu apontei aqui, ó, né, Rússia e Áustria no início da Primeira Guerra aqui, mas eu queria falar sobre Alemanha e Rússia, né? O que acontece? Quando que começa a Primeira Guerra Mundial? Né? Beleza. Estopim, o assassinato do herdeiro do trono austríaco por um sérvio. Eu corrigi aqui, tá, gente? Do trono, né? Aqui a unificação estava italiana, eu coloquei italiana. Enfim, eu fiz as correções aqui e vou mandar esse material com as correções já feitas, tá? Porque eu fui fazendo junto, né? Paz Armada, tá? E aí a Rússia declara guerra à Áustria, né? E aí, como a Alemanha tinha uma rivalidade com a Rússia, a Alemanha vai para o lado da Áustria. A Alemanha indo para o lado da Áustria, a França e a Inglaterra vão para o lado da Rússia. E aí, por isso que a França e a Inglaterra vão se aliar contra um inimigo comum. Né? Aqui, ó, França e Inglaterra vão para o lado, aqui, ó, até vou corrigir aqui, ó, para o lado, né, da Rússia. Os países que se entendem, certo? E aí, eles, por interesse em comum. Qual que é o interesse em comum deles? Conter o avanço alemão e conter o avanço também da Áustria dos Balcãs. Beleza? Isso eu não expliquei de maneira correta, agora eu estou corrigindo. Tá? Então, as devidas correções eu já fiz, tá? Que eu precisava fazer, né? Estopinha que eu corrigi, enfim. E faltou colocar aqui no final da aula, obrigado, Leonardo Soares. Tá bom, galerinha? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Né? Eu já vou mandar a atividade já. Essa aula vai ser assíncrona, né? E aí, atentem-se para isso, tá, gente? Aqui, essa questão que eu acabei de explicar, né? Da questão da América e da Europa, né? Explicar esse contexto. E aí vocês vão ter que falar dos 3 textos que eu passei. Tá? Aqui, exercício 1 e 2 da apostila 3 de teoria. Coloquei em vermelho aqui, porque apostila de teoria e tem a apostila 3 de exercícios, que aí são mais exercícios, tá? Tá tudo bem explicadinho aqui. Qualquer coisa vocês podem ir no horário de atendimento quando tiver, eu vou mandar o link, tá? E não deixa para a última hora não, senão vocês ficam fazendo pergunta na última hora e aí é difícil a gente, né, ajudar. Beleza, galerinha? Então eu já vou postar a aula, as atividades, né? Essa vai ser a aula que eu vou postar daqui a pouco, né? Não é essa não, essa a gente já viu, né? Eu vou postar a aula daqui a pouco no YouTube. Tá? E aí vocês vão olhar. Vai ser assíncrona. Tá? Então, aí eu vou colocar no Classroom. Fiquem atentos para tudo. Beleza? Um grande abraço. E contem comigo para o que der e vier. Tamo junto. Valeu!